Boa noite, irmãos. A Casa CAEB fica muito feliz e agradece o seu interesse em assistir às nossas palestras. Devido ao distanciamento social que ainda se faz necessário, as palestras estão sendo transmitidas semanalmente através do nosso canal na página do YouTube. Essas transmissões acontecem às quartas-feiras e aos domingos. Pedimos então que vocês se inscrevam no nosso canal, na página do YouTube, e ativem o sininho para que sempre que forem publicadas novas palestras, vocês sejam avisados. Eu sou Rogério Schneider, voluntário da casa, e o tema da palestra de hoje é Palavras e Atitudes em Tempos Difíceis. Antes de entrar no tema propriamente dito, gostaria de fazer uma pequena observação. Todas as casas espiritualistas já aprenderam que não nos é dado conhecer a verdade plena. Então aqui não serão trazidas verdades. Mas é um momento, de reflexão. O tema em si propicia a nós, palestrantes, uma oportunidade de refletir sobre aquele tema específico que muitas vezes nos passa, sem nos aperceber, no nosso dia a dia. Então fica aqui essa pequena observação de que o que se busca aqui, o que eu busco, é trazer uma reflexão. Infelizmente a palestra é virtual, ela está sendo gravada, e não teremos a oportunidade, como se fosse no nosso auditório, de termos uma interação maior, talvez gerar algum debate com alguns irmãos. Muito obrigado. Então, meus irmãos, iniciemos nossas reflexões. Quando eu vi este tema, Palavras e Atitudes em Tempos Difíceis, a primeira coisa que me surgiu à mente foi uma pergunta. É preciso ter palavras e atitudes diferentes das que eu venho tendo atualmente no meu dia a dia, em tempos difíceis? Ficou esta a grande dúvida para mim. Será preciso? E nesse pensamento, fiquei pensando, se minhas palavras e atitudes estiverem sempre em concordância com os ensinamentos do Mestre Jesus, eu não vou precisar mudá-las. Precisarei ajustá-las. Nós vivemos atualmente um momento difícil, chamaremos de um tempo difícil, onde nós precisamos ter algumas mudanças de atitudes, mas são mudanças que eu vejo necessárias a título de prevenção. Não estendemos mais a mão ao nosso irmão para cumprimentá-los. Não nos abraçamos. Não sentamos um ao lado do outro, evitamos essa proximidade. Mas isso são medidas que eu penso assim, essas atitudes são preventivas que a gente teria, mesmo em tempos que não são difíceis. Basta você ter contato, ir visitar alguém que tenha um parente doente, contagioso, uma doença contagiosa, uma gripe forte, a gente busca ter este cuidado para não estar se contaminando e nem levando problemas maiores àquele que está passando pela doença. Isso é uma atitude que eu vejo assim, não é uma mudança, é um ajuste que nós temos sempre. Mas essa atitude que foi forçosamente alterada, de distanciamento social, evitar sair de casa, ter contato somente com as pessoas com que coabitam o mesmo teto. Isto foi lá na ponta de uma relação, que nós vamos ver mais à frente, essa relação que eu digo. Nós temos palavras e atitudes, a palavra vem antes da atitude, e essa situação que vivemos, foi necessário nós mudarmos diretamente na atitude, o ponto depois da palavra. E além dessa mudança forçosa nessas atitudes do dia a dia, do distanciamento, muitas outras atitudes surgiram. Muitas pessoas se organizaram para ajudar outras pessoas.
Não falo dessas organizações que estão constantes. E aí vem essa pergunta, né? Por que essas pessoas que estão se organizando não fazem disto um lugar comum e se organizem sempre, mesmo quando não seja tempo difícil? Né? Que tenham sempre essa atitude de caridade para com os seus irmãos. Aí ficou essa pergunta: eu preciso ter essa mudança? Eu preciso procurar palavra e atitude diferente nesse momento? Talvez se nós tivéssemos essas atitudes e essas palavras no nosso dia a dia, incorporadas ao nosso dia a dia, talvez essa situação que estamos vivendo não acontecesse, ou talvez fosse mais amena, talvez acontecesse de outra maneira. Mas é muito importante, sim, a questão de refletir sobre palavras e atitudes. As palavras e atitudes são tão poderosas que o Mestre Jesus não escreveu nada. Ele falou e agiu. E ainda hoje, passados 2000 anos, suas palavras e atitudes continuam sendo exemplos. Atravessou 2000 anos e elas continuam sendo exemplos. Então, para se ver que nós tivemos um modelo e um ensinamento que nós não apreendemos ainda, mas estamos no caminho de apreender. E sim, essa situação, esse tempo difícil que nos chega, se fez necessário, foi necessário. Não se faz marujo bom não se faz em mar calmo, já tem um ditado, né? Isso é muito importante. Então esse tempo difícil nos forja como pessoas, como seres humanos, como almas, como espíritos em evolução. E buscando essas reflexões, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fui procurar. É o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No item 3, Jesus coloca: sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis. Aquele que matar merecerá ser condenado pelo juízo. E mais ao final, ele coloca: e aquele que disser ao seu irmão, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Quando Jesus coloca essas duas situações, ele faz da brandura, da moderação, da mansidão, da afabilidade, da paciência, uma lei. E condena a violência, a cólera e toda expressão descortês para com os nossos semelhantes. Podemos, de repente, achar uma pena muito severa por uma palavra dita. Mas Jesus sabia muito bem o que estava falando e sabia o poder da palavra. Ele sabia que toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que é a lei que deve reger as relações entre os homens. E aí volto àquele primeiro questionamento que me surgiu. Se as minhas palavras e atitudes estiverem sempre em concordância com os ensinamentos do Mestre Jesus, eu vou precisar alterar as minhas palavras em tempos difíceis? Porque se as nossas palavras e atitudes estiverem sempre em concordância com os ensinamentos do Mestre Jesus, o que vai reger as relações entre nós vai ser a lei do amor e da caridade. E quando nós praticarmos de fato a lei do amor e da caridade, muitos dos problemas que hoje existem talvez deixem de existir. E mais à frente, um pouco, na noite em que Jesus é preso, ele traz um outro ensinamento. Ele diz aos seus discípulos: orai e vigiai. Mas quando ele fala orai e vigiai, o vigiai se refere a vigiar os nossos pensamentos. Porque assim como ele sabia que a palavra ofensiva
exprime um sentimento contrário à lei do amor, ele também sabia que nós trazemos conosco cargas emocionais, memórias emocionais de outras existências nossas. E muitas vezes essas memórias são carregadas de agressividade. E como funcionam essas memórias? Nós passamos por situações e elas se fazem presente. Elas fluem e refluem, conforme diz o Dr. Wilson Dispost, numa palestra que eu assisti já faz algum tempo. São forças, né, essas memórias, ele chama de forças da alma, essas memórias emocionais, elas fluem e refluem, elas vêm e vão. Se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, muitas dessas memórias que são passadas se instalarão. Memórias emocionais, alimentando sentimentos, e muitas vezes sentimentos de agressividade. Esses sentimentos acabarão por alimentar, gerar pensamentos que também não são muito bons, agressivos muitas vezes. A partir do pensamento instalado, ele alimenta essas emoções, esses sentimentos. E o próximo passo é se manifestar na palavra. E a partir de se manifestando na palavra, logo ele vai se manifestar em atitudes. E se essas memórias, se esses sentimentos são de agressividade, nós teremos palavras agressivas. Nós teremos atitudes agressivas. E aonde isso irá nos levar? Então é muito importante, sim, procurarmos as palavras e atitudes para tempos difíceis, para não tornar esses tempos difíceis mais difíceis ainda, para que possamos atravessar esses tempos difíceis de uma maneira mais suave e que tenhamos aprendizado com esse tempo difícil. Então, meus irmãos, sim, apesar de surgir a dúvida, eu preciso mudar? Talvez eu não precise mudar totalmente, mas eu preciso sim, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras e atitudes em tempos difíceis. E quais seriam essas palavras e atitudes para tempos difíceis? Como eu disse no início, em nenhum momento nós pretendemos trazer fórmulas, receitas para os tempos difíceis, muito menos para quais palavras e atitudes. Mas a reflexão que ficou, eu acabei levando para uma conversa com uma amiga minha, Sueli, que fez a palestra nesta quarta-feira que passou, e ela me disse uma palavra: perseverança. E a partir dali eu comecei a pensar, sim, perseverança, sempre. E de novo a dúvida, perseverar em quê? Perseverança. Mas ao mesmo tempo me veio, perseverança é uma atitude e uma palavra. E aí veio, perseverar em quê? E então, meus irmãos, eu penso que talvez uma palavra e uma atitude que seja muito pertinente para os tempos difíceis seja essa, perseverança. A atitude principal, perseverar. Mas perseverar no quê? E a nossa Casa CAEB tem algumas palavras que nos regem. Então eu lembrei delas e aí vi que talvez em tempos difíceis nós devemos perseverar, mas perseverar no amor, no perdão, na paciência, na união, no trabalho, na harmonia, na disciplina, na alegria, na gratidão. Perseverar na generosidade, na humildade e na brandura. Não é fácil. Mas
Tentemos. Então, meus irmãos, eu acho que as reflexões seriam estas. Se estivéssemos no auditório, talvez se estendesse mais, porque cada um desses itens a gente pode abrir um leque de discussão. Mas encerrarei por aqui. Agradeço de coração a oportunidade que me foi dada de refletir sobre este tema. E espero que ele tenha sido útil e que essas reflexões ajudem aos irmãos que procurarem essa palestra a refletir e chegar a outras conclusões. E talvez mais à frente, um dia nós nos encontremos na Casa CAEB e podemos discutir pessoalmente sobre isto. Gratidão a todos, irmãos. Tenham um excelente final de semana e uma excelente semana vindoura. Gratidão, gratidão, gratidão.